Hoje nós vamos ver algumas questões comentadas sobre posição relativa de retas. São questões bem simples, mas eu escolhi um exemplo de cada para trabalhar com vocês. Vamos lá? Antes de nós vermos as questões comentadas, eu coloquei um esquema aqui para vocês dos tipos de retas, de posicionamento de retas. Então, eu coloquei aqui, ó, paralelas. Quando é que elas são paralelas? Quando o coeficiente de um é igual ao coeficiente da outra, o coeficiente angular. Por quê? Porque eles têm ângulos que são iguais. Se os ângulos são iguais, significa dizer que os coeficientes também vão ser iguais. Retas coincidentes. Retas coincidentes é exatamente quando uma coincide com a outra. E para isso, o coeficiente angular e o coeficiente linear, eles têm que ser iguais. Já nas retas concorrentes, para que elas sejam concorrentes, o ângulo de formação de uma é diferente do ângulo de formação da outra. Então, eles têm valores diferentes. Ou seja, o coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular da outra. E para que elas sejam perpendiculares, elas têm que formar entre elas um ângulo de 90 graus. Então, vejam aqui as perpendiculares, tem um ângulo aqui de 90 graus. E o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto do inverso da outra. E se você multiplicar esses coeficientes angulares, MR vezes MS, o resultado vai sempre dar menos 1. Lembrando que, para a gente comparar as retas, a gente precisa ter a equação reduzida da reta. E a equação reduzida da reta, ela vem escrita dessa forma aqui. Y é igual a mx mais n. Lembrando que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. Então, a gente precisa mais comparar os coeficientes angulares. A gente só precisa comparar o coeficiente linear para saber se elas são coincidentes. Senão, não há necessidade. Vamos ver o nosso primeiro exemplo aqui. Qual é a posição da reta R de equação 6x mais 4y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Primeira coisa, se ele quer saber qual é a posição relativa dessas retas, eu preciso escrever essas retas de forma reduzida. Vejam que a primeira, 6x mais 4y menos 3 igual a 0, ela está escrita na forma geral. Então, eu preciso reduzir. E reduzir significa isolar o y. Então, vamos lá. 4y é igual. Quem não tiver y, passa para o segundo membro. 6x vai passar negativo, porque ele passa para depois da igualdade. E o 3 passa positivo. Ainda tem o 4 junto do y. Então, vamos mandar esse 4 para o outro lado. Se o 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Como tem dois termos, ele divide os dois termos. Menos 6x sobre 4 mais 3 sobre 4. Dessa maneira, nós achamos o coeficiente angular dessa equação aqui, ó. Então, circulei aí de vermelho o coeficiente angular. Então, a gente vai chamar isso aqui de o coeficiente angular da reta R. Vamos ver agora a outra equação, qual é o coeficiente angular. Então, pegamos a equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. E aí, nós isolamos o y. 6y é igual. O 9x vai passar para lá negativo e o 1 menos 1 vai passar positivo. Ainda temos desse lado 6, que está multiplicando o y, então ele vai passar dividindo. Y é igual a menos 9x sobre 6 mais 1 sobre 6. Então, vejam que quem está com x aqui agora é menos 9 sobre 6. Esse é o nosso coeficiente angular. Então, eu tenho aqui que MS vai ser menos 9 sextos. Então, nós vamos comparar esses dois números. Menos 6 quartos e vamos comparar com menos 9 sextos.
Toda vez que os seus coeficientes angulares derem fração, simplifiquem o máximo que puder. Então, a gente consegue simplificar isso aqui, ó, por 2. Menos 6 quartos dividido por 2 vai dar menos 3 meios. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro coeficiente. A gente vê que isso aqui dá para simplificar por 3. Menos 9 sextos dividido por 3, simplificando por 3, nós temos menos 3 meios. Olhando este coeficiente angular e este outro, nós concluímos que eles são iguais. Menos 3 meios é igual a menos 3 meios. E quando eles são iguais, concluímos que as retas elas são paralelas. A segunda questão, ela diz o seguinte: para que valores de A as retas P, 2x mais A menos 2y menos 5 igual a 0 e Q, 4x mais AY menos 1 igual a 0, respectivamente, elas são concorrentes. Aqui ele está dizendo que essas duas retas são concorrentes e quer que a gente determine o valor de A. Então, para a gente saber que elas são concorrentes, a gente precisa ter o coeficiente angular. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o y. Então, a primeira equação eu tenho 2x mais a menos 2y menos 5 igual a 0. Isolando o y, eu tenho a menos 2y igual. O 2x está positivo, passa para o outro membro negativo, e o 5 vai passar positivo. Ainda tenho alguém com y aqui, que é o a menos 2. Então, esse a menos 2 é uma expressão, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, y vai ser igual a menos 2x sobre a menos 2 mais 5 sobre a menos 2. Então, nós temos aqui que o nosso coeficiente angular é quem está com x. Então, é menos 2 sobre a menos 2. Isolamos para saber quem é nosso coeficiente angular. Vamos fazer a mesma coisa com a outra equação. Então, nós temos aqui, ó, 4x mais AY menos 1 igual a 0. AY vai ser igual a menos 4x, porque ele vai passar negativo, mais 1. O A está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, y vai ser igual a menos 4x sobre A mais 1 sobre A. Então, nós temos aqui, ó, o coeficiente angular dessa equação aqui é menos 4 sobre A. Na questão diz que elas devem ser concorrentes. Quando é que elas são concorrentes? Quando o coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular da outra. O coeficiente angular da primeira é menos 2 sobre A menos 2. E o coeficiente angular da segunda é menos 4 sobre A. Para que elas sejam concorrentes, elas devem ser diferentes. Então, vamos resolver esse aqui, fazendo do meios e extremos. Então, menos 2 vezes A vai dar menos 2A, diferente. Lembre-se que agora o sinal é diferente e não igual. A vezes menos 4, menos 4A, e menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. Menos 2A, passamos o menos 4 para o primeiro membro, então mais 4A, é diferente de 8. Menos 2 mais 4A vai dar 2A, diferente de 8. Concluímos aqui que A vai ser diferente de 8 sobre 2. Ou seja, A vai ser diferente de 4. Então, para que elas sejam concorrentes, o meu valor de A deve ser qualquer número diferente de 4, só não pode ser o número 4. A terceira questão pede para determinar as coordenadas do ponto de intersecção entre duas retas. Se existe um ponto de intersecção, significa dizer que elas vão se cruzar em algum lugar no plano cartesiano. E quando elas se cruzam,
elas vão se encontrar num valor para x e num valor para y. Então, eu tenho duas retas aqui. Determinar o ponto de intersecção nada mais é do que resolver o sistema e achar o valor de x e de y. Então, vamos pegar as nossas duas retas. Nós temos aqui, ó, 2x mais y menos 1 igual a 0. E a outra, 3x mais 2y menos 4 igual a 0. Então, nós vamos simplesmente resolver esse sistema. Esse sistema aqui, para a gente resolver, a gente pode resolver de várias formas, pelo método de adição, pelo método de comparação ou pelo método de substituição. Você escolhe qual é que você acha mais simples. Eu vou preferir o método de adição. Vejam que este y aqui tem 1 e o outro tem 2. Então, para que eu consiga anular esse y aqui, eu multiplico a primeira equação por menos 2. Então, vamos lá. 2x vezes menos 2, y vezes menos 2 e menos 1 vezes menos 2. Então, multiplicamos a equação inteira. Então, nós vamos ter menos 4x, y vezes menos 2 dá menos 2y, e menos 1 vezes menos 2 vai dar mais 2. Isso vai ser igual a 0 vezes 2, porque 0 vezes qualquer número é 0. Repetimos a segunda equação, 3x mais 2y menos 4 é igual a 0. E aí, nós adicionamos esses valores. Quem tem x com quem tem x, quem tem y com quem tem y, e termo independente com termo independente. Então, temos menos 4x mais 3x vai dar menos x. Esse mais 2y menos 2y a gente elimina. E mais 2 menos 4 vai dar menos 2 igual a 0. Resolvemos essa pequena equação, então eu tenho menos x é igual, menos 2 passa para lá, vai passar positivo. Multiplicamos por menos 1 aqui e conseguimos. X é igual a menos 2. Achamos o valor de x e para acharmos o valor de y, nós pegamos qualquer uma das equações. Eu vou pegar a primeira. 2x mais y menos 1 igual a 0. Substituindo x por menos 2. Então, eu tenho 2 vezes menos 2, que é o valor de x que eu encontrei, mais y menos 1 igual a 0. 2 vezes menos 2, menos 4, mais y menos 1 igual a 0. Y será menos 4 passa positivo para o outro lado e menos 1 também passa positivo para o outro lado. Y vai ser igual a 5. Então, dessa maneira, nós achamos o ponto de intersecção, que é menos 2 para x e 5 para y. Temos que obedecer essa ordem do par ordenado. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. A questão 4 diz o seguinte: dada a reta de equação 2x menos y mais 5 igual a 0 e o ponto P, 3 e 5. Determine a equação da reta S, que passa pelo ponto P e é paralela à reta R. Vejam que ele deu apenas uma equação e que deu um ponto da outra reta, mas ele diz que essa reta que ele deu é paralela à outra reta. Então, nós temos essas três informações aí que vão nos ajudar. Para a gente ver o posicionamento de retas, a gente precisa ter a reta na forma reduzida. E reduzir uma reta, temos que isolar o y. Então, eu tenho 2x menos y mais 5 igual a 0. Isolando, menos y é igual menos 2x, porque ele está positivo, passou negativo, e menos 5. Esse menos y não pode ficar aqui, então a gente multiplica a equação toda por menos 1. Y vai ser igual a 2x mais 5. Dessa maneira, nós achamos aqui o nosso coeficiente angular. Então, para que essa reta seja paralela a outra reta, ele não deu outra reta, eu tenho que construir a outra reta. E o que eu sei é que a reta é escrita dessa maneira. Y é igual a mx mais n. Para que a primeira seja paralela
a essa outra que eu não sei, os coeficientes angulares têm que ser igual. Então, eu já sei que o coeficiente angular que eu vou colocar lá vai ser o número 2. Mas ele deu um ponto, e ele deu esse ponto que é 3 e 5. Esse ponto, eu tenho os valores de x e de y. X é 3 e y é 5. Então, nós vamos pegar y é igual a mx mais n e substituir todos os valores que a gente tem. Temos o valor de y, que é 5, que é igual. Temos o valor de m, por quê? Porque elas são paralelas e os coeficientes têm que ser iguais. Então, vai ser 2. Temos o valor de x, que é 3, mas não temos o valor de n. Então, resolvendo essa pequena equação, temos aqui, ó, 5 é igual a 2 vezes 3, 6, mais n. Trocando aqui de membro, 6 mais n é igual a 5. N vai ser 5 menos 6. N vai ser igual a menos 1. Então, nós achamos aqui o valor de n da reta que nós queremos construir. Quem é a reta que a gente quer construir? Y é igual a mx mais n. Então, nós temos aqui o coeficiente angular, que é o mesmo da outra, e nós já encontramos n. Então, só substituir. Y é igual, m é 2, repetimos o x, e n é menos 1. Então, dessa maneira, nós encontramos a reta que é paralela àquela que ele deu lá em cima, 2x menos y mais 5 igual a 0. Já a questão 5 diz o seguinte: encontre o valor de m tal que as retas r, 10x mais my menos 5 igual a 0 e S, 3x menos 10y menos 4 sejam perpendiculares. Lembrando que, para serem perpendiculares, o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto do inverso da outra. Então, nós temos aqui, ó, coeficiente angular de uma vai ser o oposto do inverso da outra. Então, a gente vai isolar o y nas duas equações. Primeira equação, nós temos 10x mais my menos 5 igual a 0. Então, isolando o y, my vai ser, o 10 vai passar para lá negativo, então menos 10x, e o 5 passa positivo. Ainda temos o m multiplicando o y, se ele está multiplicando, ele passa dividindo tudo. Então, eu tenho y é igual a menos 10x sobre m mais 5 sobre m. Fazemos a mesma coisa com a outra reta. A outra reta, 3x menos 10y menos 4 igual a 0. Menos 10y vai ser igual. 3 vai passar negativo, então menos 3x, e 4 passa positivo. Trocaram de membro, trocam sinal. Então, eu tenho aqui um sinal negativo no início, então a gente vai multiplicar isso aqui por menos 1. Temos 10y é igual a 3x menos 4. 10 está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, temos 3x sobre 10 menos 4 sobre 10. Precisamos comparar os coeficientes angulares. Quem são os coeficientes angulares? Quem estão acompanhando o x. Então, na primeira equação, nós temos aqui menos 10 sobre m. E na segunda equação, nós temos 3 décimos. Então, para que elas sejam perpendiculares, o coeficiente angular de uma tem que ser o oposto do inverso da outra. Então, eu vou ter que trocar o sinal e inverter os números. Então, a primeira nós temos aqui, ó, menos 10 sobre m deve ser igual. A outra, eu vou inverter o número. Então, em vez de ser 3 décimos, vai ser 10 terços. E vou trocar o sinal. Então, vai ficar menos 10 terços.
Comparando aqui, a gente não precisa nem fazer meios extremos aqui. A gente compara, os numeradores são iguais, então concluímos que os denominadores são iguais. Então, chegamos à conclusão de que m é igual a 3, para que elas sejam perpendiculares.